audição no dia 5 de fevereiro. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos de 12 a 20. 1 Coríntios 6, de 12 a 20. No dia 6 de fevereiro também nós vamos voltar com Escola Bíblica, Aula Magna, vai ser uma bênção. Dia 6 de fevereiro também, papais, volta o mimo. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Fevereiro, bênção. 1 Coríntios capítulo número 6, versículo de número 12, quem achou diz amém. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, eu estou aqui hoje para pregar a verdade. Eu queria começar dando uns dados para você rapidinho, de uma pesquisa. Pode colocar para mim, Delmar, o pessoal que está em casa vai ver um pouquinho de tela só no começo da pregação. A BPEC, que é um boreal de pesquisas cristãs, fez alguns anos atrás uma pesquisa chamada O Crente e o Sexo. Ela é uma pesquisa extensa, envolvendo pessoas casadas e solteiras sobre sexualidade só crente. Só os cristãos responderam essa pesquisa, muito bem feita, muito bem randomizada, muito bem registrada. Então, se você procurar depois lá na BPEC, você vai encontrá-la também. Eu printei só algumas informações que os casais casados deram, algumas perguntas que eles fizeram. Tirei só umas 7, 8 informações para a gente começar hoje. Então, nessa pesquisa, por exemplo, deixa eu abrir aqui também para eu poder acompanhar a tela. Pode passar. Foi feita uma pergunta, por exemplo, para as mulheres. As mulheres perguntou-se assim: você já traiu o seu cônjuge? 11% das mulheres disseram que sim, 88% disseram que não. Então, aí na média, cada 10 mulheres, 1,5 traiu já o seu marido. Fizeram essa mesma pergunta para os homens. Tem que lembrar para você sempre que foram homens crentes que responderam. Você já traiu o seu cônjuge? 25% praticamente dos homens disseram que já traíram a sua esposa. Então, isso dá 1 em 4. De cada 4 homens cristãos casados, 1 já traiu a sua esposa. Fizeram a próxima pergunta com relação a denominações, eu achei muito interessante, eu queria colocar isso para vocês, pode passar por gentileza? Você já traiu o seu cônjuge? E aí tem aí batistas, neopentecostais, reformados e pentecostais. Fizeram por categoria aí, para ver se tinha alguma diferença. Então deu lá assim, ó, os pentecostais, 21% na média já traíram o seu cônjuge. Os reformados, 19% já traíram o seu cônjuge. Os neopentecostais, 26% já traíram o cônjuge. E nós, antes que você ache que nós estamos bem, os batistas, 22% em média dos cônjuges já traíram um ao outro. Então foi uma pesquisa feita aí por categoria de crente, sei lá, né? Pegada. Muito bem. Próxima tela. Esta aqui é assustadora. Você fez sexo com o seu cônjuge antes do casamento? 56% das pessoas disseram que sim. Vou reforçar de novo, só para você não esquecer. Isso foi feito só com crentes, só com cristãos. Pode ser que alguns deles não eram convertidos antes do casamento? Pode ser. Mas também é fato que muitos deles já eram. Então,
mais da metade dos casais casados cristãos hoje, quando perguntados se fizeram sexo antes do casamento, a resposta foi sim. Mais da metade não casou virgem. E aí também por grupo, a mesma pergunta por grupo, ó. Neopentecostais, tradicionais, pentecostais, outros, em todos os grupos, nós estamos nos outros lá, os batistas, neopentecostais, tradicionais, pentecostais, todos passam de 57%, os neopentecostais batem em 76% de sexo antes do casamento. E eu peguei uma última tela, uma última informação, que é uma pergunta, pode passar por gentileza, que foi feita sobre atividades habituais, e aquela primeira barrinha que você está vendo lá, é uma pergunta que foi feita se a pessoa vê pornografia pela internet. Casais, casados, cristãos. 32% das pessoas que são casadas e cristãs disseram que veem pornografia pela internet. Crentes, casados. 1 em cada 3 vê pornografia pela internet. Então o negócio é o seguinte... Tem aqueles sermões que a gente sai animado, que a gente fala, glória a Deus, como o Senhor encheu o meu coração hoje. E tem aqueles sermões que a gente apanha para melhorar. Hoje é a opção B. Tá bom? Por favor, não matem o mensageiro. Eu só vou falar. Eu vou falar a verdade, porque na nossa sociedade, nos dias de hoje, cada dia que passa as pessoas têm mais dificuldade com a verdade. Dizer a verdade, os fatos como eles realmente são e a verdade daquilo que a Bíblia diz. E hoje, a verdade que eu estou aqui para te dizer é que a pureza sexual importa para Deus. Ser puro sexualmente é importante para Deus. Deus leva esse assunto muito a sério. Quando você lê já lá Êxodo 28, quando Deus está dizendo qual vai ser a roupa do sumo sacerdote, Deus vai falando o peitoral isso, a manga aquilo, a roupa daquilo. Você sabia que Deus manda até no tipo de roupa íntima que o sumo sacerdote ia usar? O tipo de couro, o tipo de linho, o tipo de material que seria feito. E quando o sumo sacerdote entrasse na presença de Deus uma vez por ano, se ele não tivesse com a roupa íntima de acordo, ele morria ali mesmo. Ali mesmo ele já era consumido. Isso eu fico me perguntando, eu falo, só o sumo sacerdote e só Deus saberiam se ele estava usando aquela roupa, sim ou não? Só o sumo sacerdote e só Deus. Ou seja, Deus se importa. Como que eu vou dizer isso? Deus se importa com as suas roupas íntimas. Deus se importa. Ele olha para a nossa conduta, aquilo que nós fazemos. Algumas pesquisas recentes dizem que, num quadro geral, tá? Crentes e não crentes, 68% dos homens vê pornografia pelo menos uma vez por semana. 18% das mulheres vê pornografia pelo menos uma vez por semana. Olha esse dado, irmãos. 1 em cada 5 pesquisas na internet é sobre pornografia. Pense em todos os assuntos que existem no mundo. São incontáveis, são infindáveis. Tudo que você pode pesquisar na internet, 1 em cada 5 pesquisas é sobre pornografia. Um novo filme pornô é lançado a cada 39 minutos no mundo. A cada segundo se gasta $3.000 com pornografia na internet. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive ganhou uma certa visão pornográfica da vida. Coisas que antigamente as pessoas guardavam para os seus quartos, que as pessoas nem sequer falavam, que as pessoas ficavam incomodadas até de ouvir e de mencionar. Hoje são coisas que a gente vai fazendo e de maneira aberta, a gente parece que nem se incomoda mais. Surgiu, um tempo atrás, nos Estados Unidos tinha essa expressão, esse sexting, que era sex de sexo, e o ting de testing, que era escrever uma mensagem. Então, escrever uma mensagem pornográfica. No português, isso foi traduzido por nude. Receber um nude. Antigamente as pessoas só escreviam, e agora as pessoas estão tirando fotos de si mesmas, nuas, ou se insinuando e mandando para outras pessoas. E o almarada aí que está nos grupos, sabe de vez em quando o que cai nos grupos, dependendo do grupo que a gente faz parte. A Bíblia fala em Jeremias 6, versículo número 15, que tinha uma época em Israel que a iniquidade era tanta, 6,15, que as pessoas tinham perdido a capacidade de se envergonhar. A palavra ali, perder a capacidade de se envergonhar, era perder a capacidade de ficar vermelho. Perder a capacidade de ruborizar-se. Sabe quando a pessoa vem e fala um negócio para você, você fala, o infeliz não fica nem vermelho. Ele fala assim como se fosse a coisa mais
mais natural do mundo, as pessoas não têm mais vergonha, mais recato. A gente está vivendo num mundo que se coisas que a gente vê na TV, coisas que são divulgadas, propagandas que são feitas, ideias que são passadas, conversas que são tidas, se fosse há 20 anos atrás, a gente ficaria horrorizado, chocado, sim ou não? Falei, gente, para onde que esse mundo, parece assim que o mundo meteu o pé no acelerador e fala, vamos mergulhar na podridão com força, vamos acelerar esse processo de apodrecimento das nossas almas. Quando a gente lê a história de José do Egito, Gênesis 39, a gente vai ver que José foi tentado por uma mulher muito bonita. José vai trabalhar na casa de Potifar, e a Bíblia fala que a esposa de Potifar coloca os olhos sobre José, ela dá uma fitada em José. Se você é mais antigo, você vai ver que a Bíblia vai dizer que José era um pão. Quem sabe desse... Se você falar, ele era um broto, então aí seu tempo está acabando sobre a face da terra. Ele era um broto, isso é jovem guarda, então isso aí, ele era um pão com açúcar, ele era um Rodrigo Hilbert, vamos traduzir assim, não é? A Bíblia fala, a esposa de Potifar tinha um crush por ele, ela botou os olhos em José, no dia que Potifar foi viajar a negócios, ele estava trabalhando na casa, ela falou, quer saber? É hoje, partiu para cima de José, falou para José, Potifar colocou Netflix lá no quarto, não olhe para cima, olhe para mim, alguma coisa desse jeito, e vamos lá. O fato é que ela partiu para cima de José, e naquele momento José teve que fazer uma linha divisória. Ou ele se tornava impuro sexualmente, ou ele escolhia ser puro sexualmente. E a resposta que José dá para a esposa de Potifar me chama a atenção porque ele diz assim, Gênesis 39, 8. Ele, porém, se recusou e disse à mulher do seu senhor, o Senhor me tem por mordomo, e o meu senhor não sabe de nada que é nessa casa, porque ele me passou a tudo, passou para as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és mulher dele. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José está dando para a gente pelo menos 2 motivos para a gente se manter puro sexualmente. O primeiro ele está dizendo, eu não vou trair as pessoas que têm sido boas comigo. Eu não vou trair a confiança que Potifar depositou sobre a minha vida. Eu não vou trair aquela pessoa que tem estado comigo todos esses anos. Eu não vou trair essa mulher que me ajudou nos meus dias mais difíceis, quando eu estava na lona, quando eu vendia a janta para comprar o almoço, quando eu andava de barra circular. Ela estava comigo, e agora que eu estou aqui meio por cima da carne seca, eu não vou trocar ela por outra. Eu não vou trair a confiança do meu esposo. Eu não vou trair os meus filhos. Eu não vou trair os meus pais, eu não vou trair a honra dos meus avós, o que eles vão pensar de mim, o que vai ser da história deles quando souberem as coisas que eu ando fazendo na área sexual. É por isso, por exemplo, que quando um líder espiritual cai, ele não traz só a sua esposa, ele traz a esposa, ele traz os filhos e ele trai a igreja. Ele trai o conselho, ele trai a diretoria, ele trai os outros pastores, ele trai os líderes que olham para ele e que o têm como referencial de vida. E é isso que José está dizendo, ele está dizendo, o seu esposo tem sido bom para comigo, eu não posso, por um momento de prazer, trair essas pessoas que estão sendo boas comigo. E a segunda coisa que José deixa claro, e é a linha que ele traça na sua vida sobre pureza sexual, é de que ele não vai fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Ele está dizendo, se eu fizer isso, eu estou quebrando uma lei de Deus. O 7º mandamento diz, não... irmãos, não adulterarás, não adulterarás. Ele não sabia, não tinha ainda, mas é Bíblia. José não tinha os mandamentos e já sabia que aquilo era mal aos olhos do Senhor. Eu não posso fazer isso, não posso. Ser impuro sexualmente é ofender a santidade de Deus, é quebrar um padrão moral de Deus. O sexo fora do lugar, o padrão de conduta sexual errado é trair a um Deus que me ama e que me quer bem. 1 Coríntios 6, um pouquinho antes do texto que a gente leu, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Você não pode viver uma vida de conduta sexual imoral e pegar e rasgar esse texto da sua Bíblia e dizer assim, está tudo bem, está tudo certo, está tudo certão, né? Tá tudo
tudo jóia entre eu e Deus. A gente não pode olhar para esses textos da Bíblia e simplesmente ignorá-los e achar que a gente pode seguir vivendo do jeito que a gente está vivendo. A gente tem um padrão de conduta moral, de maldade, que cresce a cada dia dentro de mim. Eu alimento um monstro, eu habitualmente pratico a imoralidade sexual, e isso vai se tornando algo que dentro de mim eu já não me importo mais, se eu estou ou não magoando a Deus, se eu estou ou não ofendendo a Deus, se eu estou ou não pecando contra Deus. Eu preciso te dizer, não é isso que a Bíblia ensina. Na verdade, grava o que eu vou te dizer, o Evangelho sempre quebra o padrão do pecado habitual. Sabe aquele hábito de pecar na mesma coisa? O Evangelho sempre quebra isso. Quantos creem, digam amém? O Evangelho sempre quebra isso, sempre, não é algumas vezes, sempre. Quando o Senhor encontra aquela mulher adúltera, Ele acolhe ela com misericórdia, graça e com perdão. Sim, Ele acolhe ela com misericórdia, graça e perdão, e Ele perdoa. Aí, isso é João capítulo número 8, depois de feito tudo aquilo, de mostrar para as pessoas que não deveriam julgar ela com os olhos da religiosidade, mas acolhê-las com o óleo da graça e da misericórdia, Jesus também dá uma palavra para ela. Ele diz para eles, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que Ele diz para ela depois, irmãos? Vá e não peques mais. Não é vai e continua fazendo o que você quiser, eu sou um Deus de graça. Não é vai e continua vivendo, que no final vai dar tudo certo. Vai e faz o que você achar melhor, porque Deus é tão amor, mas Deus é tão amor que Ele vai dar um jeito de te botar para dentro do céu lá no final. Não, Ele está dizendo, vai e não peques mais. Você recebeu de mim misericórdia e graça, mas a graça que você recebeu de mim, esta graça te dá poder para se levantar daqui hoje e não pecar mais. A graça não é uma liberação de Deus para fazer o que a gente quiser. A graça é um poder de Deus para fazer aquilo que Deus quer. Isso é graça. É um poder que recebemos para quebrar o padrão do pecado na nossa vida. Se o pecado sexual é hábito na sua vida, se a imoralidade sexual é uma crescente, algo que sempre está invadindo mais áreas, mais espaços da sua vida, se isso vai aumentando cada dia mais, você deveria de verdade se perguntar, eu estou indo para o céu? Eu sou salvo? Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, qual é a principal marca da salvação? Qual é a principal característica de uma pessoa salva? E eu respondi aquele dia e respondo agora sem medo de errar. A principal característica de uma pessoa salva é a santidade. Essa é a principal característica de uma pessoa salva. Ela é santa. Ela tem uma marca de santidade na sua vida. A gente aprende isso na teologia, os 3 tempos da salvação. A justificação, a santificação e a glorificação. No dia que Jesus Cristo entrou na sua vida, você foi justificado. Romanos 5 fala isso. Justificados em Cristo temos paz com Deus. O que é ser justificado? Você foi livre da condenação do pecado. Você estava indo para o inferno e agora você estava indo para o céu. Quantos foram justificados? Digam amém. Justificado. Mas no dia em que você foi justificado, é startado, começa na sua vida um processo de santificação. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo número 4, vocês foram chamados à santificação, esta é a vontade de Deus para vós, que vos abstenhais da prostituição e que vocês sejam santos. Então, entre a justificação e a glorificação, existe um caminho, um processo, isso se chama santidade. Justificação, livres da condenação do pecado. Santificação, livres do poder do pecado. O pecado não guia mais você, você agora tem autoridade para quebrar o ciclo do pecado na sua vida. Quem crê diz amém. Isso é santidade. E glorificação, livres da presença do pecado. Esses são os 3 tempos da salvação, mas você não sai de justificado para glorificado sem ter sido santificado. É por isso que no dia que a gente aceita Jesus, entra um tal de Espírito Santo na nossa vida. O Espírito é o que, irmãos? Que Espírito que entra na nossa vida? Quando a pessoa está andando por fazer muita mentira, a gente tem mania de falar isso. Fulano está mentindo demais, ele está com espírito de mentira na vida dele. Você já ouviu isso? Fulano está com espírito de fornicação. É o jeito que a gente está dizendo que o mal, esses espíritos eles não existem, é tudo trevas. Mas é uma área que Satanás encontra na vida da pessoa. Fulano está com espírito daquilo. Eu quero só fazer vamos supor que a gente acreditasse assim. E aí você tem na sua vida o espírito. O que esse espírito vai produzir na sua vida?
1, 2, 3 e santidade. Ele é o Espírito Santo. Qual é a marca que eu tenho, que eu posso dizer que o Espírito Santo habita em mim? Se eu a cada dia estou crescendo em santidade, eu sei que Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, eu sei que Ele me faz lembrar todas as coisas que Cristo me ordenou, mas qual é o objetivo disso? Que eu cresça em santidade até a glorificação. É um sinal claro na vida de quem entregou a vida a Jesus e está caminhando no destino da sua salvação, que o Espírito Santo vai enchendo ele a cada dia, e ele vai se tornando cada dia mais santo. É por isso que a Bíblia vai dizer, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. E a gente não vira santo na marra, a gente não vira santo com coração forte, a gente vira santo com a presença do Espírito Santo dentro de nós. Diz amém. Essa é a obra que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida. Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios 5,17, ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele velho padrão, aquele velho jeito de ser, ele mudou, ele acabou. Isso é uma marca distintiva de alguém que está caminhando com Deus. A salvação sempre traz transformação. Eu não posso dizer que eu sou salvo se eu ando nos antigos rudimentos do mundo. Eu não posso dizer que eu sou salvo se eu estou numa crescente conduta imoral sexual. E deixa eu fazer um parênteses aqui, eu não estou falando de alguém que cai. Porque a Bíblia fala, quem está em pé, cuide para não cair. Nós somos tentados. Uma coisa é eu cair. Cara, eu caí. Eu errei, eu peguei contra Deus, mas eu caí, e dali eu me levantei, eu me arrependi, eu confessei, eu deixei. Uma coisa é você cair, outra coisa é você viver um padrão de imoralidade. Outra coisa é você ser como uma porca que volta à lama e começa a desfrutar daquele lugar de novo, depois de lavada. Alguma coisa não está batendo. Então eu vou dizer isso com pouco açúcar hoje à noite. Se não houver um padrão crescente do caráter de Cristo em você, muito provavelmente você está indo para o inferno. Se não há um padrão crescente do caráter de Cristo na minha vida, não é da noite para o dia, é uma jornada, mas se não vai a cada dia crescendo um pouquinho, alguma coisa está errada. Alguma coisa na minha vida não está certa. É por isso que a gente não pode olhar para um pecado que está presente, que continua crescendo, e dizer, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está. Nós precisamos voltar para um lugar de quebrantamento, um lugar onde só o Espírito Santo de Deus pode nos levar, e ali a nossa alma ser convencida do tamanho do erro que a gente está fazendo, porque é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Só Ele pode me levar àquele lugar e dizer como Davi disse, pequei contra Ti, Senhor, e fiz o que é mal perante os Teus olhos. Só Ele pode me dizer, isso não é normal para um homem de Deus, isso não é normal para uma mulher de Deus, isso não é normal para um jovem, para uma jovem, para um adolescente que diz seguir a Jesus Cristo, isso não é normal para alguém que é um discípulo do Senhor Jesus. E esse lugar onde o nosso coração é rasgado, dilacerado, só o Espírito Santo pode nos levar. O texto que nós lemos no versículo 18 de 1 Coríntios 6, Paulo vai dizer assim, fugir da impureza. Fugir. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você também. Todo pecado é igual diante de Deus. Os 10 mandamentos dizem, não adulterarás, mas ele também diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então quem adultera e quem mente, comete o mesmo nível de pecado. Não tem pecadinho e pecadão, mas existem consequências diferentes. E a consequência do pecado sexual, ela é devastadora. Quando você lê, sabe essas listas de pecado que tem na Bíblia? Assim, tem volta e meia umas listas de pecado. Fora ficarão esse, aquele outro. Longe de vós, todo isso, todo aquilo. Sabe essas listas de pecado que a gente vê? Pode olhar na sua Bíblia. Geralmente eles começam com os pecados sexuais. Geralmente começa pela imoralidade. Aí vem para os outros. Por quê? Porque a consequência da imoralidade sexual é devastadora na nossa vida. Ele tem consequências para quem praticou. Ele tem consequências para quem praticou junto comigo. E aí ele afeta os nossos amigos ao redor. E aí ele afeta a minha esposa. E aí ele afeta os meus filhos. E aí ele afeta os meus pais. E aí ele afeta o restante da minha família. E aí ele afeta o meu ministério. E aí ele afeta a minha conduta. E aí ele afeta a minha memória. E aí ele afeta a minha história. Você percebe que o pecado sexual é uma bomba. Ele estoura. E não sobra muita coisa em volta. Ele é devastador. Por isso que Paulo está dizendo,
Se você peca, os outros pecados são fora, mas o pecado de imoralidade sexual é contra o corpo. De alguma forma Paulo está nos dizendo, esse pecado te atinge de um jeito diferente. É como se você pegasse a raiz da sua vida espiritual e começasse a bater nela com um machado. Ele está dizendo, você está pondo o machado na raiz do seu homem espiritual, você está comprometendo a sua habilidade de ouvir a voz de Deus, você está comprometendo a sua sensibilidade à voz de Deus, você está comprometendo a sua capacidade de ver as coisas de Deus, você está cortando a unção de Deus sobre a sua vida. O pecado sexual é gravíssimo, é maligníssimo. Não se engane, não se engane. Diz a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Sabei isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está dizendo, alguém aí no meio de vocês está, falando umas coisas para enganar vocês. Esse discurso que a gente vê hoje em dia de palavras vãs, gente dizendo que está tudo certo, universalistas dizendo, no final Deus vai salvar todo mundo, gente de liberalismo teológico dizendo, tu já entregou a vida para Jesus, não entregou? Agora faz o que você quiser, o Espírito de Deus é um Espírito de liberdade. Então, palavras vãs que vão nos seduzindo, gente que diz para você assim, está tudo bem, blá, 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 não, no final Deus vai dar um jeito, blá, 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 blá. Isso é palavra vã. Não, você é jovem, está cheio das testosterona, cheio dos libido, blá, blá. Você sei lá, está casado, mas não está morto. Eu já ouvi assim, eu estou casado, mas não estou castrado. Já ouviu essa? Você é mulher, você também tem direito. Conversa vã, conversa de enganação para colocar sobre nós um monte de sermões fofos por aí, um monte de pregação, paz e amor, que diz assim, Deus não vive sem você, fica tranquilo, fica sossegado, você é o ponto fraco de Deus, você é o centro do universo de Deus, está sossegado, você acha que Deus vai ir contra você em alguma coisa? É claro que não, Ele é totalmente amor, Ele é totalmente graça, Ele é totalmente misericórdia, e que Deus perdoe os púlpitos do Brasil, e que Deus perdoe os pregadores que não dizem mais, existe pecado e Deus vai julgar os pecadores. Que Deus perdoe os pregadores que perderam a capacidade de falar um evangelho que de fato pode mudar a vida das pessoas, um monte de pregação vazia. Você, quando envereda pelo caminho da imoralidade sexual, você tende a ouvir esse tipo de palavra. Paulo diz, nos últimos dias, as pessoas vão procurar pregadores que lhes façam cócegas aos ouvidos. Vamos procurar um sermão mais soft, mais light, a gente vai procurando esse tipo de palavra, e a gente não procura mais a única coisa que pode purificar a nossa alma, e a única coisa que pode purificar a nossa alma é a verdade. John Hus disse assim, eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. A mentira afaga, mas ela mata. A verdade ofende, mas ela te liberta. Se, pois, o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, vocês serão livres. Só a verdade pode nos libertar. Então, irmãos, eu não tenho problema com sermões leves. Assim, é legal, de vez em quando a gente vem, a gente dá boas risadas, a gente sai daqui falando, meu Deus, Deus me carrega numa nuvem, glória a Deus, Deus me guarda, Deus tem grandes coisas para mim. Se você olhar aqui para o memorial, como que eu vou dizer isso? Você vê que a nossa dieta é balanceada. Glória a Deus pela nossa igreja, amém, irmãos? Nossa dieta é balanceada, tem de todo jeito, só que volta e meia, Deus precisa levantar alguém para dizer, se lembra que o caminho é estreito, de que Deus é santo e que a gente tem que andar com a vida reta. O caminho é estreito, larga o caminho que leva para a perdição. Hebreus 13, versículo número 4, diz a Bíblia, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, quando o autor de Hebreus está dizendo aqui, ele diz o leito do casal tem que ser sem mácula, não pode ter espaço para escapadas, não pode, nada justifica você querer buscar um alívio fora do casamento. Os crentes casados têm a oportunidade de desfrutar, curtir, aproveitar o sexo, e os casados digam amém, e os solteiros,
Existe um lugar seguro, existe um lugar projetado, desenhado para que você se esbalde, e esse lugar se chama casamento. A gente não pode ter uma visão de que o sexo é ruim, de que o sexo é impuro, de que não. Deus fez isso e projetou isso para nosso deleite. Deus se alegra com casais que curtem, que vivem essa realidade. Mas se você está com problemas no seu casamento nessa área, isso não é desculpa para você dizer: eu vou dar só uma aliviada, pastor. Eu amo essa mulher, ou eu amo esse homem, mas a coisa não está certa, então eu vou ali, pulo uma cerca, dou uma aliviada e volto. Eu nunca vi a gente resolver um problema criando outro. Você está com um problema, você tem que sentar e conversar e dizer: vamos conversar. Me perdoe, me desculpa, o que está errado, o que a gente pode fazer, vamos pedir ajuda, vamos buscar aconselhamento, vamos resolver os nossos problemas, para que na resolução dos nossos problemas, Deus derrame graça e a gente seja ainda mais feliz. Não existe uma desculpa no mundo capaz de justificar um homem que pulou a cerca, ou uma mulher que pulou a cerca. Não tem, não existe. O casamento é para ser sem mancha, sem mácula. Resolva os seus problemas. Quando eu era adolescente, me converti, quando eu era pequenininho, lá em Barbacena, eu me converti no século passado, eu me converti no milênio passado, né? Eu sou do outro milênio, me converti no século passado. Quando eu me converti, eu aprendi que as coisas que a gente faz têm consequências. Eu aprendi que as coisas que a gente faz têm consequência. Gálatas capítulo número 6, versículo número 7. Ninguém se engane, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. E dos dois lados, aquilo que você faz de bom, você vai colher. Mas aquilo que você faz de errado, você também vai colher. A consequência é inevitável. Eu fui discipulado, eu aprendi que a gente não pode sair por aí. Quando eu era jovem, você fala assim: pastor, na sua juventude o pessoal não dava uns amassos? Dava, porque ninguém era, né? Dava. Mas não tinha esse negócio de sair dormindo com a namorada à torta e à direita. Transando com, meu amigo, é meu ficante, é meu crush, é meu, sei lá, close friends. Não, dormir com 14, 15, 20 antes do casamento. Ter vamos nos aliviar aqui, eu e você, amanhã a vida que segue. Isso era uma coisa que a gente olhava assim e falava: gente, não. E eu aprendi que existem consequências. Números 32, versículo 23, quando o Senhor disse: se vocês andarem por maus caminhos, o vosso pecado vos achará. Um dia, para quem vive esse padrão de crescente moralidade na sua vida, a exposição vem. Tão certo como o sol brilha sobre justos e injustos, a exposição vem. Pastor, você está rogando praga sobre mim? Não, eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. A exposição vem, mas quem não deve não teme. Pode expor aí. Estou devendo nada para ninguém? Não pode expor não. Então alguma coisa está errada, porque o meu Deus não é Deus de trevas, o meu Deus é Deus de luz. E se nós andarmos na luz, nós então provaremos que somos filhos de Deus. Então tem consequência as coisas que a gente faz na nossa vida. Eu fico me perguntando às vezes, e eu só queria que você entendesse que talvez um momento de satisfação egoísta, um momento de idolatria própria, e dizer eu mereço esse tipo de coisa, pode jogar no ralo, na lata do lixo, um legado. Um legado. Eu tenho um legado como pai, você tem um legado como mãe, tem um legado como avô, como filho, um legado de família, um legado de conduta cristã. E às vezes, por sermos levados por impulsos, a gente pega isso e joga tudo isso no lixo. E joga tudo isso no ralo e diz: tá, mas por aqueles minutos em que a gente vai se satisfazer, ou por essa constante conduta imoral crescente na nossa vida. Eu estava lembrando de um caso, e eu estou caminhando para o final dessa curta mensagem de hoje. Sansão, Juízes capítulo número 16. Sansão é o retrato do que acontece quando uma pessoa se torna imoral. Em Juízes 16, Sansão vai se enroscar com Dalila. Só que o primeiro versículo de Juízes 16 diz assim: e Sansão foi a Gaza, viu uma prostituta e coabitou com ela. Tipo, simples assim, um homem de Deus viu uma prostituta, coabitou com ela. Depois disso é que ele vai se enroscar com Dalila. Então você percebe que Sansão já vinha de mal a pior. E o que me chama a atenção é que Deus levantou Sansão para derrotar os filisteus. E Dalila era filisteia. Então aqueles a quem Deus levantou Sansão para derrotar, agora ele estava se unindo a eles.
E é isso que acontece na nossa vida, quando a imoralidade sexual chega em nós. Nós fomos salvos em Cristo Jesus para sermos o sal e a luz do mundo. Nós estamos aqui para, em Deus, destruir fortalezas, anular sofismas, pensamentos mundanos, coisas que nós deveríamos destruir e lutar contra. Quando a imoralidade sexual chega na nossa vida, a gente abraça aquilo, a gente fortalece aquilo e a gente alimenta aquilo na nossa vida. Então, algumas coisas me chamam a atenção aqui, e eu quero dizer para você algumas consequências da conduta de Sansão. A primeira delas, quando Sansão decide enveredar pelo caminho da imoralidade sexual, Sansão perdeu o senso da missão. Ele foi chamado com uma missão, ele era um libertador. Você vai libertar o povo das garras dos filisteus, e aquele que era o libertador acabou preso. Aquele que era o príncipe virou o palhaço da corte. Aquele que era o forte se tornou o fraco. Quando a imoralidade sexual chega na nossa vida, a gente perde o nosso senso de missão. Eu não estou aqui só para me satisfazer, eu estou aqui para revelar a glória de Deus aos perdidos. Quando ele enveredou pelo caminho da imoralidade sexual, ele perdeu a sua visão. Quando ele foi pego, a primeira coisa que fizeram com Sansão foi furarem os olhos. Primeira coisa, furaram os seus olhos. E isso para mim é só um ato externo daquilo que já estava acontecendo aqui dentro do coração dele. Ele já estava cego há muito tempo. Ele via, mas já não enxergava mais. A imoralidade cega. A imoralidade nos tira a visão. Qual é o caminho para um adolescente e para um jovem, nesse mundo de século 21 em que ele acessa pornografia no celular? Qual é o caminho para que ele se mantenha puro? O caminho é a gente pôr mais regra, doutrina, fecha cada dia mais o quadrado, isola o menino do mundo, põe rastreador, põe não sei o que lá, são as regras, é bater nas costas. Eu penso que não, eu particularmente penso que não. Esses dias eu estava vendo um documentário de atletas de alto desempenho, que nem são cristãos, mas que nunca tocaram em álcool, droga, cigarro. Por quê? Porque eles têm uma visão. Eles querem ser o melhor atleta de alta performance que eles puderem. E aquela visão sustenta o padrão de conduta deles. Jovens e adolescentes que estão aqui, sabe do que você precisa ser lembrado? Você precisa ver de novo aquilo que Deus te chamou para ser. O que Deus te chamou para ser? Deus não te chamou para rolar na lama com esse mundo. Você não é um porco, você não é uma porca, você é um filho de Deus. Você não é um mais que qualquer um pode passar a mão. Lembre-se, reabra os seus olhos, pais, ministrem o coração dos seus filhos quem eles são, de onde eles vieram e para onde eles são. Filho, você é amado de Deus. Cristo morreu na cruz por você, Ele tem um propósito na sua vida. Quando você lê Daniel capítulo número 1, aqueles 4 jovens que não se contaminaram na Babilônia, tudo começa por uma lembrança de quem eles são. Diz a Bíblia, e estavam entre eles dos filhos de Judá. Daniel deve ter chamado a gurizada e falou assim, quem que nós somos, hein? Esse mundo velho aí está perdido, mas a gente não é da Babilônia, nós somos dos filhos de Judá. E não importa onde a gente estiver, nada pode nos cegar, nada pode fazer a gente perder de vista o lugar para onde nós estamos indo. Se você quer ser mais puro no século 21, reabra os seus olhos, se lembre do que Deus te chamou para ser na face dessa terra. Que mais Sansão perdeu? Sansão perdeu o senso comum. Você já viu gente fazendo coisas na área de imoralidade sexual que você fala assim, mas gente, não faz sentido. Por quê? A esposa do cara é bonita, o esposo da mulher é bonito, eles são tão bem, ele é educado, eles são crentes, são líderes, os filhos deles são uma bênção, eles estão bem financeiramente, não faz sentido, não tem explicação. Por que esse cara se enveredou por esse caminho? Por que esse menino faz essas coisas? Isso é a perda do senso comum. Por que ele está arriscando tudo? Irmão, se você ler a história de Sansão com Dalila, ela é tragicômica, porque ela é uma tragédia, mas tem uns momentos ali, porque 4 vezes Dalila fica insistindo com ele, me conta o segredo da sua força, e 3 vezes ele vai mentindo, se tu fizer isso, se fizer aquilo outro. Irmãos, a Bíblia diz assim, aí ela faz a primeira mentira que ele fala, todas as vezes, não é, as 3 primeiras não são. E aí ela fala, Sansão, os filisteus vêm contra você. E aí ele acorda. E a Bíblia fala que tem uns caras escondidos no quarto dela.
É isso que está na Bíblia. Sansão, os filisteus encontram você e os caras vêm e ele tem que lutar. Então presta atenção. Ele está enrabixado com a Dalila. E aí a Dalila perde o segredo. Ela faz aquilo que ele falou, que se fizer ele perde a força. Ele acorda. O que ele falou, ela fez. Ainda tem uns caras para matar ele. E ele continua com ela. Você percebe? Você fala, gente, o que é isso? Perda do senso comum. Por que é que esse homem está fazendo isso? Perda do senso comum. Por que agora, desculpa irmãos, eu vou falar aqui, passou dos 40, vai caçar sarna para se coçar. Por que uma vida estabilizada? Perda do senso comum. Se me descobrirem, se souberem as coisas que eu estou fazendo, eu vou perder um monte de coisa. Perda do senso comum. Será que Sansão não percebeu que tinha alguma coisa errada? Gente, essa mulher quer me matar. Mas vamos aqui de novo. Ele perdeu, quarto lugar, o medo. Perdeu o medo. Se você olha para essa situação, e você é conselheiro de Sansão, você fala, meu filho, põe o pé no freio. Para com isso. Você não está vendo que você vai se arrebentar? Só que Sansão, em vez de pôr o pé no freio e repensar, ele mete o pé no acelerador. Fala, não, e conta outra mentira. Porque a imoralidade sexual sempre envolve mentira. Onde você estava? Ah, saí com os amigos. O que você está vendo aí? Estou vendo o YouTube. Onde que você estava? Não, eu mudei a senha do celular porque lá no meu... Mentira. Esse Sansão vai mentindo. Ele está perdendo medo. A sua alma está se deteriorando, mas ele não tem mais medo disso. Ele sabe que ele está flertando. Ele sabe que ele está aqui na beira do abismo, mas ele fala, às vezes eu caio e nem vou morrer. Último, o que ele perdeu? Ele perdeu o favor de Deus. Isso aqui é muito sério. Mas cedo ou mais tarde, a imoralidade sexual remove da nossa vida o favor de Deus. E eu falo isso sem medo de errar. Seus cabelos são cortados e a sua força vai embora. Só que a força de Sansão não estava nos seus cabelos. A força de Sansão estava no Deus que havia dito para ele, não corte os seus cabelos. Essa era a força de Sansão. A força de Sansão estava na obediência a um princípio que Deus havia dito que ele tinha que seguir. Se ele seguisse o princípio, o favor permaneceria sobre ele. Se ele quebrasse o princípio, o favor não estaria mais sobre a vida dele. Em algum momento, a imoralidade sexual vai custar o favor de Deus sobre a sua vida. Sansão acordou na quarta vez, ela falou, os filisteus vêm contra ti. Ele levantou e falou, eu sou o bichão. Já deu certo 1, 2, 3, talvez você está falando assim, já está, pastor, 3 anos já, isso aí está sossegado, vou de novo aqui, vou arrebentar com esses caras de novo. Só que quando ele parte para cima dos caras, a Bíblia diz, Deus havia se retirado dele. E aí você sabe o final da história. Em algum momento Deus tira a mão. Sabe o que é maldição na Bíblia? Maldição é Deus tirar a mão de cima de alguém. Isso é maldição. Então vai, é o que diz o Romanos capítulo número 1, eu te entrego a partir de hoje as suas paixões, pode ir. Isso é maldição, eu perco o favor de Deus. Então você diz, mas pastor, já faz tanto tempo, nunca deu nada. Não é que Deus está aprovando, Deus está sendo misericordioso com você. Deus é longânimo em misericórdia e tardio em irar-se. Mas em um momento Deus fala, chega, acabou. Daqui em diante você está por conta própria. É por isso que no Salmo 51, Davi ora assim, quando ele peca, não retires de mim o teu espírito. O que Davi está dizendo? Quem era o rei anterior antes de Davi, irmãos? 1, 2, 3 e... Amém. Saul, você lembra o que aconteceu com Saul? Saul desobedeceu a Deus, sacrificou quando não devia, e naquele momento Deus o rejeitou. Deus disse, você não pode mais ser rei sobre Israel. O que Davi está dizendo? Não retire de mim o teu espírito, não me tire do lugar onde o teu favor me colocou, não me tire o reinado, não me tire o ser o pastor de Israel. Ele sabe o que acontece, é por isso que ele clama a Deus para que o lave, para que o purifique, para ver se há nele caminho ruim, caminho errado, confessa o seu pecado e abandona aquilo. Nós temos que olhar para uma conduta de imoralidade e saber que às vezes a gente ainda fala, cara, mas eu estou fazendo errado e está dando certo. Então esse negócio de que Deus julga, de que Deus vem, isso aí é contra a carochinha, isso aí é pastor colocando medo na gente. Não, isso é misericórdia de Deus. Mas cedo ou tarde,
o favor de Deus é retirado de cima da nossa vida. Você diz, pastor, o que o senhor quer com isso hoje à noite? Que eu sinto o peso do meu pecado e que eu me sinta um pobre, miserável pecador? Não, eu estou aqui hoje à noite para te dizer, simplesmente, não permita que isso continue na sua vida. Não permita. Hoje é dia da gente falar, basta, chega. Talvez gente que está me ouvindo aqui hoje, que está me ouvindo em casa e que depois vai me ouvir, está dizendo, graças a Deus, alguém abriu a porta porque eu não aguento mais carregar esse fardo. Eu não aguento mais essa mentira. Eu não aguento mais ficar fazendo esse jogo. Graças a Deus. Hoje não é dia de você encontrar julgamento. Hoje é dia de você encontrar graça. Hoje é dia de você encontrar misericórdia. Hoje é dia de você encontrar recomeço. Hoje é dia de você encontrar perdão e restauração para a sua vida. E isso começa quando a gente para de racionalizar o pecado. Já viu gente que racionaliza o pecado? Gente que diz assim, eu mereço isso, pastor. Pastor, eu sou uma pessoa boa. Talvez você pense isso, essa é a minha única falha, esse é o meu único defeito de caráter. Eu sou jovem, pastor, o senhor sabe como é ser jovem no mundo de hoje? Isso é tudo racionalização do pecado. Você tem que olhar para o seu pecado e dar o nome que ele tem. Isso aqui é uma ofensa grave contra o caráter de Deus. Aos solteiros que estão aqui hoje, eu queria dizer uma coisa para vocês, é hora de você se levantar e firmar na sua vida uma bandeira, uma estaca de pureza e de santidade ao Senhor. É hora de você se levantar e dizer, eu não sou mais um, eu preciso e devo ter uma conduta diferente na minha vida, eu não estou nem aí se está todo mundo fazendo, eu sou diferente nessa geração. Eu recebi um poder, uma graça, eu tenho um outro propósito, um outro jeito de ser na minha vida. Talvez você está no namoro, está aí se estrupiando, se arrebentando no namoro. Saiba que o sexo no namoro confunde tudo, porque você fica só naquela pira de transar com a sua namorada e vocês esquecem de se avaliar no caráter, quem são de verdade. Já atendi gente que transava consistentemente, se é que existe isso, transava com frequência antes do casamento, e aí depois ele casa, e aí, quem é casado sabe. Aí ele chegou a meio à conclusão de que ele não gostava da esposa dele, porque no namoro eles não, era só outra coisa. Fazer as coisas fora da hora e fora do lugar sempre dá errado. A gente não consegue se avaliar direito. Então, namoro pode ter carinho, pastor? Vou dizer aqui, ó, lá vou eu. Namoro pode ter carinho, mas namoro não pode ter carícia. Não pode. Eu tinha um pastor que quando eu me converti, ele falava assim, ó, não acredito que eu vou falar isso. Para que esquentar o forno se você não vai pôr nada dentro? Namoro pentecostal, né? Imposição de mãos e línguas, já viu? Para quê? É só para... Esquenta, mas aparta. Sai dos cantos escuros, sai do carro do seu namorado de madrugada. Você não tem que ficar lá nas bocadas, nas quebradas. Crente namora na luz. Tá, não ouvi um amém. Os meninos têm que parar de consumir pornografia. Isso aí vai te matar. Você acha depois que você vai casar com uma atriz pornô, e você não vai casar com uma atriz pornô, você vai casar com uma mulher de Deus. Nunca que no seu casamento vai ter aqueles negócios que você vê lá no vídeo, nunca. E se tiver, alguma coisa está errada. Vai deturpar o seu coração. Agora, os meninos têm que parar de consumir pornografia. E eu vou dizer isso aqui com todo o temor do mundo, as meninas deveriam parar de produzir pornografia. Porque eu vou falar para você, hein? Tem umas redes sociais de umas meninas crentes aí. De biquíni e calcinha. Eu te pergunto, o que falta antes da nudez completa? Nada. Ah, mas eu sou bonita. Que bom! Guarda para o seu esposo. Que bom, mas eu tenho direito. É claro que tenho direito. Só que quando você expõe algumas coisas, às vezes você atrai só abutre. Opa, aquela ali, ó. E eu sei que esse discurso vai contra aquilo que você ouve. Você deveria se guardar mais, se proteger mais, se purificar mais. Uma pastora, ela está vindo para cima. Corre pela sua vida, meu filho.
faz como José, dá no pé. José, deu no pé. Foge da tentação, foge da impureza. Não é isso que Paulo falou? Foge. Não aguento, foge. O que fazer para encerrar? Lembre-se de quem você é e de quem Deus te chamou para ser. Maridão que está aqui, você não é um garanhão e um pegador. Deus te chamou para ser um homem de Deus. Deus te chamou para que seus filhos olhem para você e se espelhem numa conduta moral ilibada e possam dizer: eu quero ser como meu pai foi, eu quero tratar a minha esposa como meu pai tratou a minha mãe. Mulher, você é uma mulher de Deus. Filho, filha, jovem adolescente que estão aqui, Deus te chamou para um propósito mais alto. Nós temos um propósito com o nosso corpo. Não dá para entrar em tudo aqui. Paulo está dizendo: Cristo tem que ser glorificado no corpo de vocês. Vocês são templo do Espírito Santo. Essa palavra é naos no grego, é a mesma palavra para o Santo dos Santos no Antigo Testamento, onde Deus estava, onde Deus habitava. Deus não habita mais em templos feitos por mãos. Deus habita em nós. Cristo está com você 24 horas por dia. Quantos creem nisso? Digam amém. Você teria coragem de, se Jesus se colocasse do seu lado fisicamente, falar assim: Jesus, senta aqui, nós vamos ver uns negócios aqui na internet agora. Jesus, eu vou sair do trabalho, vamos ali comigo, vou passar na casa de fulana, minha esposa não sabe, mas vamos ali comigo, e aí depois a gente vem. Você teria essa moral? Ô pastor, você está doido? Jesus, cabeção, ele está com você. Por isso que Paulo diz: você é membro de Cristo, como que você pode levar os membros de Cristo a unir-se com a meretriz? Você está levando Jesus para dentro desse lugar, você está doido? É isso que Paulo está dizendo. Por isso que o pecado que é cometido contra o corpo é tão severo. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo está dizendo: isso aqui não é pó que vai acabar e depois não vai ter. Não, quando Jesus voltar, a trombeta tocar, assim como Deus ressuscitou a Cristo, Ele vai ressuscitar o seu corpo. Por isso use o seu corpo para a glória de Deus. Você não pode sair fazendo o que você acha que você pode fazer. Lembre-se que o pecado, segundo, leva ao mal e à morte. Romanos nos diz: o salário do pecado é a morte. 3 verdades sobre o pecado. O pecado sempre o levará mais longe do que você gostaria de ir. O pecado sempre te segura por mais tempo do que você gostaria de ficar. E o pecado sempre custa mais caro do que você gostaria de pagar. O pecado é mau e o pecado mata. Terceiro, confesse o seu pecado. Confesse: Senhor, eu sou adúltero. Senhor, eu sou imoral. Senhor, eu sou viciado em pornografia. Senhor, eu estou fornicando com a minha namorada. Confesse o seu pecado. A palavra do Senhor nos diz em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Último, pare hoje. Deixe, abandone. Provérbios nos diz, Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confessa e deixa. Para hoje, Deus está aqui. Procure alguém: pastor, é isso aqui, esse sou eu preciso ser curado. E aí, nós precisamos caminhar depois, não temos tempo para isso, porque a gente precisa falar com os ofendidos. Amor, é isso aqui, esse sou quem eu sou. Eu preciso que você me perdoe e eu preciso que você me ajude. Hoje não é dia de alcançar julgamento. Hoje é o dia de sermos lembrados que Deus te dá a oportunidade de recomeçar. Recomece, seja um homem santo, seja um homem que pode um dia olhar para os seus filhos e dizer assim: eu fazia, mas hoje eu não faço mais. Eu era escravo, mas hoje eu sou livre para a glória de Deus. Encerro como Paulo encerrou em 1 Coríntios 6:20, o texto que lemos: portanto, glorificai a Cristo no vosso corpo. Fique em pé no seu lugar, feche os seus olhos. Quem Deus libertar, livre enfim será. Somos escolhidos, somos perdoados. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Deus, Tu és o Deus que nos purifica como um fogo purificador. E hoje eu te clamo em nome de Jesus, que seja uma noite de conserto. Homens que estão atrás de uma capa, escondidos,
atrás de uma moral, de uma pose, mas que suas almas estão apodrecendo. Hoje é dia que Deus nos chama a abandonar o nosso pecado, a nos arrependermos. Mulheres, ó Pai amado, levadas, ó Pai amado, pelo espírito secular deste mundo, buscando uma aventura, buscando um caso, se saciar, se satisfazer, experimentar outros parceiros, ó Pai amado, sem medir que com isso podem estar jogando uma história, um legado no lixo. Que essa história pare hoje em nome de Jesus, e que as vozes do mundo que normalizam e que dizem é normal, é comum esse tipo de prática, hoje nós pedimos ao Senhor, silencie ela na alma e na mente dos meus irmãos, e fale ao coração de cada um deles, dizendo: eu sou o Deus que te vê e que te enxerga, eu sei de tudo, e hoje eu te parei aqui hoje, para dizer, pare hoje, confesse hoje, e comece uma nova história hoje. Eu ainda não desisti de você, eu posso te fazer pleno, só eu posso te fazer pleno, e a minha verdade hoje te sara, te liberta, mas é necessário confessar, reconhecer e abandonar quando é hora de parar, pastor, hoje, agora. E o que eu tenho que fazer? Tudo o que for necessário. Busque ajuda, busque aconselhamento, segue-se de pessoas, joga fora o que você tem que jogar fora, corta o que você tem que cortar, mas busque libertação, porque Deus tem vida e vida plena para você em nome de Jesus. Não é para você se arrastar, não é para você viver nessa gangorra de faço certo, faço errado, é para você ter um constante e crescente crescimento do caráter de Cristo na sua vida, para que Ele te aperfeiçoe até a estatura de varão perfeito. Mas pastor, faz tantos anos que eu estou lutando e eu não consigo. O Cristo a qual nós servimos tem poder para nos libertar de todo o pecado, todo o pecado. Ele pode preencher o seu coração e te tornar um jovem santo, uma jovem santa, um homem santo, uma mulher santa. Ouve-nos nessa noite, Deus, e escreve recomeços em nome de Jesus, e faz da nossa vida, e põe na nossa vida uma marca distintiva. Nós somos santos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, abra os seus braços para Ele, vamos cantar, quem Deus